Paz do Senhor, igreja, me chamo Gabriel, sou membro da Life, já tenho uns anos, líder de louvor da igreja. A Life, ela começou na minha vida com um convite, nosso amigo pessoal, meu e do Edson, e também amigos de alguns membros da igreja, que é o Gabriel. Um dos primeiros convites, eu fui convidado para tocar guitarra, e nós começamos um pequeno ministério de louvor ali, a banda Life. E foi assim que a Life iniciou na minha vida. Vivi muitos momentos bons na Life, também vivi momentos muito complicados na minha caminhada cristã. Caminhada essa que por muito tempo eu achei que eu vivia verdadeiramente. Mas só com os ensinamentos da igreja, com a busca incessante da palavra do Senhor, eu percebi que eu não tinha conhecido nem 1% do que eu poderia conhecer do Senhor. Essa vida nova que eu vivi na igreja me proporcionou momentos de luta, me proporcionou momentos de bonança, mas principalmente eu percebi que em meio às dificuldades eu conseguiria viver, eu conseguiria lutar da melhor forma possível. Foi estando na Igreja Life que eu vivi um dos momentos mais difíceis da minha vida, que foi quando meu pai faleceu na pandemia. Eu era uma das pessoas ativas da liderança da igreja. Eu me encontrei, quando meu pai faleceu, em meio a um leve caos, um pequeno caos na minha família, porque enquanto eu tentava acalmar minha mãe, o meu irmão chorava, jogado perto da escada, como se ele tivesse 3 anos de idade novamente. O meu irmão, que é mais alto que eu, que é maior do que eu, que é 10 anos mais velho do que eu, precisou ser consolado pelo Senhor, primeiramente pelo Senhor, e precisou ser consolado por mim naquele dia difícil. A minha irmã, Gabi, ela estava justamente lá no hospital e foi ela quem recebeu toda a notícia. Foi ela quem teve que avisar para nós que o nosso pai havia falecido. Eu me encontrei em uns momentos mais difíceis no qual eu estando, participando, membro ativo da igreja, eu vivi o que eu não imaginava viver, que era a dor de perder uma das pessoas que eu mais amava. Mas graças ao que eu aprendi na igreja, graças ao que eu aprendi na célula, independente do que esteja acontecendo, o Senhor, Ele é o nosso refúgio e principalmente a gente consegue lutar, a gente consegue viver independente da situação, independente da dificuldade. Em questão de dias, eu me encontrei fazendo meu devocional, entregando para o Senhor todas as dores que eu estava sentindo, para que justamente eu pudesse cuidar da minha família. E vivendo essas responsabilidades, eu notei que as dificuldades, elas vêm para a nossa vida. Elas acontecem para que a gente se torne mais forte no Senhor, mais forte para a nossa família. Em meio a tudo isso, eu vivi momentos em que eu percebia que as coisas haviam melhorado, que elas estavam melhorando com o passar do tempo. Foi quando eu conheci as músicas do Abner Caprini, foi quando eu comecei a escutar as músicas novas, conheci boa parte da liturgia que hoje a gente emprega aqui na igreja, conheci boa parte daquilo que eu ensino na igreja para os meus liderados, boa parte daquilo que eu ensino para os irmãos da igreja com relação à palavra, eu conheci, eu estudei durante a pandemia, me deleitando no Senhor e principalmente aprendendo na palavra, aprendendo na Bíblia. E conforme a gente voltou às programações da igreja, eu percebi que as coisas foram melhorando, foram se tornando mais fáceis. O falecimento do meu pai já não era um peso tão grande para minha consciência. Eu já percebi que na minha família aquilo estava se tornando mais leve, porque a gente substituiu as dores que nós sentíamos por saudade. E não tem coisa melhor do que você se lembrar de uma maneira positiva de alguém, de uma maneira boa de alguém. Meu pai foi uma das pessoas que mais ajudou a igreja no início. Não estou falando que ele foi o maior, mas ele foi um dos que ajudou. Meu pai, ele participava das células, fazia questão de ir para as células. Quando ele não podia ir, ele ficava triste. E todas as vezes que ele foi para a célula, ele doou algum brinde para a gente sortear no final dos movimentos. E eu aprendi com ele. A gente deve se entregar ao Senhor, independente do que a gente esteja vivendo, que a gente tem que combater um bom combate.
mediante todas essas lutas, todas essas provações que nós passamos, o Senhor ele foi conosco em todos os momentos. Momentos em que às vezes o nosso coração duvidava ou a gente pensava que algo ia dar errado. O Senhor ele estava lá, ele fazia o que ele precisava fazer para que as coisas acontecessem da melhor maneira possível. Mesmo com todas as lutas, fizemos as nossas programações, fomos voltando com as nossas atividades aos poucos, sempre respeitando as leis sanitárias, sempre respeitando tudo que deveria ser respeitado na época que nós estávamos saindo de um lockdown. Então nós precisávamos ter atenção, nós precisávamos vigiar com relação a isso. Em meio a todas essas lutas, o Senhor nos ajudou e nós conseguimos vencer, nós fomos construindo novamente aquilo que nós havíamos construído, que nós estávamos construindo com o passar do tempo, e fazendo essas atividades, melhorando o nosso conteúdo, estudando mais a Bíblia, buscando se aprofundar no Senhor. O Senhor ele foi forjando o nosso interior, foi forjando tudo aquilo que nós estamos nos tornando hoje. Pessoas melhores, mais sábias, mais justas. O Senhor tem sido o nosso alicerce, assim como sempre vai ser. E é por isso que nós temos certeza que, pelo Senhor, nós somos forjados no fogo.